Queridos, eu quero falar desse tema. O que Jesus espera de mim? Com você ainda de pé. Por que eu escolhi isso? Pode ficar, não é para sentar, com você ainda de pé, né? Os irmãos, assim, parece que a gente tem uma ginástica santa na igreja, né? Senta, levanta, senta, levanta, senta. Aí fica fazendo exercício. Eu quero ler com você uma palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. O subtítulo que aparece na minha Bíblia, ele fala a inconstância dos Gálatas. Por que eu escolhi esse tema? Esse tema tem falado comigo há umas semanas, porque eu vejo assim que as pessoas às vezes chegam para Jesus com tanto ânimo, com tanta alegria, e servem e querem estar na igreja, mas de repente parece que um dia, parece que se cansa. Aí de repente aquela pessoa que um dia era um obreiro que servia, de repente ela está desviada dos caminhos do Senhor. Aí de repente você fica sabendo que aquele irmão que pregava, que aquele irmão que louvava, que aquele irmão que tinha, que aquele pastor que tinha uma família abençoada na igreja, de repente sumiu com uma outra mulher. Ou de repente aquele obreiro que um dia servia, foi visto tomando uma cachaça num bar. E a minha pergunta é: por que isso acontece? Eu falava com o Senhor, e às vezes porque nós esperamos tantas coisas da igreja, nós queremos tantas coisas que o Senhor nos faça, e parece que quando as coisas não acontecem como eu quero, parece que eu vou falar: não, então agora eu vou abandonar tudo. E por esse motivo e por essa inconstância, eu queria falar, porque a pergunta não é o que a igreja tem a me oferecer. A pergunta é: o que Jesus espera de mim? Não é o que o Jesus pode fazer por mim, é o que o Senhor espera de mim como cristão. E para isso eu queria falar um pouco sobre o escritor dessa carta, mas eu queria ler um pouquinho essa carta com vocês. Todos encontraram? Amém? Quem ama ler a Bíblia aí? Quem ama ler a Bíblia? Porque a primeira coisa que no coração de um crente tem que ter é a sede e a vontade de ler a palavra do Senhor. Então nós vamos ler a palavra a partir do verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso é uma realidade tão real nos dias de hoje. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando homens, escute isso, irmão, isso é muito forte. Se eu ainda estivesse agradando homens, eu não seria servo de Cristo, escreve Paulo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Feche os seus olhos. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Nós te adoramos aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar ninguém é mais do que tu, Senhor, que está sentado no trono da glória. Por isso, Senhor, através do poder da tua palavra, toca corações aqui nesse lugar. Que cada pessoa que entrou pelas portas, ela seja abraçada pelo teu Santo Espírito, e que elas saiam daqui cheias da tua presença. Pelo poder que há no nome de Jesus, repreendemos toda ação do inimigo, toda cauterização da mente, toda dureza de coração, toda cegueira espiritual, a partir do poder da tua palavra, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Pode se sentar. Queridos, esse apóstolo, que é tão conhecido por todos nós, esse moço que tinha sido criado na cidade de Corinto, tendo um pai muito rico, um industrial, tecedor de roupas. Seu pai colocou ele para estudar na melhor universidade que tinha na época, aprendeu o grego, que era a língua que falava. Um filho de judeu que já não morava mais em Israel, que morava fora de Israel. Corinto é uma cidade que hoje é localizada geograficamente na Turquia. Era o centro comercial e cultural da época. As melhores escolas estavam lá, e o seu pai coloca esse moço nessa escola. Quando ele se forma na escola como um construtor, o pai envia aquele moço, por ser uma família de judeus, uma família que fazia parte da prateleira de cima dos judeus. Por isso que ele fala nesse relato em que nós lemos, ele diz que ele era zeloso pela tradição dos seus pais. Seus pais faziam parte de uma família religiosa, que cumpriam requisitos e cargos debaixo da lei dos judeus, da religião judia. Por isso que ele enfatiza tanto que ele fazia parte do judaísmo. Então esse moço sai com uma formação excelente. Ele relata, quando nós lemos, que ele se sobressaía inclusive aos moços da sua idade. Vamos dizer que aquele moço tinha saído numa formação de uma dos seus primeiros colocados, quem sabe da universidade que ele se formou. Então o seu pai manda ele para estudar na melhor escola religiosa, na melhor escola de teologia da sua época, que se encontrava em Jerusalém, aos pés de um homem que era o mais conhecido, chamado Gamaliel.
Então ele se forma, e dali, pela formação que ele tinha, ele passa direto para o Sinédrio. Então, como é relatado em outra das suas cartas, ele se dizia fariseu dos fariseus. Os fariseus eram os homens mais excelentes, os mais conhecedores da lei, e por isso que tanto que eles fazem uma perseguição àquela seita que crescia em Jerusalém, chamado cristianismo. Daí que aquele moço, quando ele sai da sua formação, entra para o cunho religioso, não vai para a sua formação, um homem que tinha toda a possibilidade, um moço que tinha toda a possibilidade de seguir a sua carreira, ou fosse trabalhar com o seu pai no ramo industrial, ou como construtor, ou como um religioso, ele entra de cabeça na perseguição para exterminar com os cristãos. Há uma perseguição implacável, ele recebe cartas, ele tinha uma formação, ele tinha uma autoridade. Então você imagina, e eu fico imaginando pela postura das suas cartas e da história que nós vemos, que ele estava inclusive, quando pegam Estevão e colocam para o lado de fora da cidade para apedrejá-lo, como o primeiro mártir cristão daquela época, nós vemos que ele estava ali olhando e apoiando o assassinato daquele homem. A religião e a lei era para eles, e quando eu falo da lei, era todas as leis que a Torá lhe ensinava, era a lei de Deus para o judeu. E quando ele vê a morte daquele moço, ele implacavelmente, coração endurecido por uma religiosidade, um coração endurecido, porque aquilo que ele aprendia e a sua intelectualidade, o seu conhecimento, a sua cadeira de autoridade estava acima de qualquer outra coisa, que ele não tem piedade quando ele vê a morte de Estevão. Muito pelo contrário, ele entra para a cidade, vai correndo para o departamento e para as autoridades e pede cartas para perseguir os outros cristãos, porque assim como em Estevão e outros, de uma grande quantidade, através da perseguição que os judeus faziam para os cristãos, muitos já tinham ido e fugido daquela cidade, e por isso que relata que ele estava no caminho de Damasco perseguindo aos outros cristãos. Muitos cristãos tinham fugido, já estavam longe, eram mais ou menos 320 quilômetros que separava Jerusalém de Damasco. Então ele estava, porque ele sabia que lá em Damasco havia cristãos, ele tinha informação, então ele tinha essa perseguição a fazer. O fato é que nesse seu caminho, nessa sua caminhada de perseguição, ele tem um encontro com Jesus. Diz que uma luz aparece do céu, ele cai do seu cavalo, aquela luz era tão forte que ele fica cego, ele cai ao chão, e quando ele levanta, quem sabe ele achava que aquela sua cegueira era algo momentâneo, porque realmente quando nós olhamos o céu, ou quando vemos uma luz muito grande, nós ficamos realmente sem vista. E diz que quando ele cai, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele cai ao chão, ele diz uma frase que ela é muito forte, e para mim isso, irmãos, é muito tremendo, porque ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Aquele homem, no primeiro encontro que ele teve com Cristo, e no seu coração acontece algo que é fundamental e que Jesus espera de nós. A nossa pergunta não é: Senhor, o que tu tens para me oferecer? A pergunta não é: Senhor, quando é que tu vais me curar? A pergunta não é: Senhor, quando é que o Senhor vai me abençoar? A pergunta não é: Senhor, quando é que eu serei abençoado? A pergunta é daquele que tem um encontro com o Senhor: é Senhor, o que tu queres que eu te faça? Verso 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Irmãos, entendamos uma coisa: aquele homem que tinha o seu coração endurecido, cheio de orgulho, ele se rende no seu primeiro encontro aos pés do Senhor, e diz que ele vai para aquela cidade cego, conduzido pelos seus homens, e diz que o Senhor lhe dá a direção de uma casa, porque lá tinha um homem, um profeta chamado Ananias, que tinha que orar por ele. Aquele homem, com a primeira palavra de ordem do Senhor, ele não duvida. Aquele homem, ele vai diretamente obedecendo a voz do Senhor. Ele deixa tudo que tinha para trás. Ele tinha todo o seu planejamento, tudo aquilo que ele tinha pensado para o seu futuro. Ele obedece à voz do Senhor, porque ele entendeu que era extremamente importante para que os seus olhos se abram. Porque nem sempre, quando nós temos um encontro com o Senhor à primeira vista, os nossos olhos espirituais eles se abrem. Muito pelo contrário, a nossa obediência nos levará ao nosso caminho de cura. Paulo obedece à voz do Senhor e vai exatamente na direção aonde Jesus tinha lhe enviado. A obediência da direção de Deus levou aquele homem à sua cura. Ele chega naquele lugar, aquele homem ora por ele, ele tem os seus olhos abertos. A obediência e o encontro com a palavra profética traz cura e abre nossos olhos espirituais. O problema é que muitas vezes nós teimamos e teimamos e teimamos nas nossas opiniões. Muitas vezes nós teimamos e teimamos no nosso conhecimento. Muitas vezes nós teimamos e teimamos naquilo que nós temos. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus para Paulo era: eu tenho uma direção para você. Você precisa ter um encontro com uma palavra profética. Aquele homem bota a mão na sua cabeça, ele é curado. E diz a Bíblia, quando ele é curado, e nos relatos que nós temos, que Paulo não volta para Jerusalém. Paulo não volta para a estrada que um dia ele tinha vindo. Paulo não volta para o Sinédrio. Ele não volta para os fariseus. Ele não voltou para o seu convívio, ele não voltou para aquele mundo que tinha colocado tantas coisas ruins na sua vida. Poderiam ser bens materiais, poderiam ser bens intelectuais, mas ele não volta para aquilo, porque ele sabia que aquele seu lugar de partida era um lugar de morte, era um lugar de coração endurecido, era um lugar de religiosidade, porque naquele momento ele já não conhecia mais uma religiosidade. A lei que ele tinha aprendido na escola teológica, tinha ficado para trás, porque naquele caminho a Damasco ele tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque nós não encontramos o Senhor em escolas teológicas, nós não encontramos o Senhor em faculdades, nós não encontramos o Senhor em escolas religiosas. Aquela sede que estava no coração de Paulo era algo que não parava. Então ele disse: eu não posso voltar para o mesmo convívio que eu tinha, eu não posso voltar para o mesmo círculo de amigos que eu tinha, eu não posso voltar para a mesma roda de pessoas com quem eu convivia, porque essas pessoas não têm me acrescentado nada. E aquele a qual eu tive um encontro me tirou da cegueira. Agora eu consigo ver algo que eu não via. Agora eu tive encontro com alguém, quem sabe Ananias, muito inferior a ele, sem escolaridade, quem sabe, sem escola teológica, mas a graça que ele teve através daquela oração e do poder ouvir a voz do Senhor era algo que era transcendente e ultrapassava todos os anos de vida e das melhores escolas em que ele vivia. Aquela graça tocava o coração daquele homem. Então ele disse: eu vou para um lugar para ter um encontro ainda mais profundo com o Senhor. Ele não foi para Jerusalém, ele foi para o deserto, porque no deserto
em que nós temos um encontro com Cristo. É quando falta a água no coração. É quando nós entramos no vale. É quando nós entramos na prova. É que onde nós mais entramos, quando nós entramos no vale da enfermidade, no vale da solidão, no deserto da vida, é que realmente nós temos a revelação do Senhor. E Ele diz: eu não aprendi evangelhos de pessoas, eu aprendi o evangelho através da intimidade que eu tive com o Senhor a sós no deserto. Faz quanto tempo que faz quanto tempo que a gente vem na igreja, a gente participa do louvor, a gente participa dos cultos, nós participamos das escalas, cumprimos os nossos requisitos religiosos, e faz quanto tempo que você não vai ter um encontro a só com o Senhor no vale da enfermidade, no vale da dor? A verdade é que a grande revelação, ela vem quando nós estamos a só com o Senhor. Então aquele homem, ele volta do deserto depois de 3 anos. Aquele moço, quando teve um encontro com Jesus, ele podia dizer: não, eu sou um homem conhecido, eu participei da melhor escola teológica, mas agora eu conheço a Jesus, eu vou ir para estar com os grandes, todos me conhecem, eu era o perseguidor dos judeus, dos cristãos. Ele diz: não, isso aqui é muito poderoso, porque ele diz: eu não era conhecido pelas igrejas, ele pode ter ficado quanto tempo esquecido, e quem sabe os próprios grandes, Pedro, por ele ser um perseguidor, quem sabe falava: o que é que esse Paulo está se achando? Agora ele virou crente, agora ele vai querer oportunidade. E às vezes eu fico imaginando mesmo Paulo sentido esquecido, tanto tempo sem uma oportunidade, tanto tempo sem ser reconhecido por Pedro, tanto tempo sem ser reconhecido pelos apóstolos, porque você vê que quando ele foi visitar Pedro, a impressão que me dá na fala, ele diz: eu só conheci a Tiago, irmão do Senhor. Eu imagino que ele deve ter chego depois de 3 anos para Pedro e dizer: pastor, eu estou preparado, o Senhor me revelou tantas coisas, o Senhor se revelou a mim. E quem sabe a nata da igreja dizia: quem é você? Você é um perseguidor. Quem sabe quantas vezes, meus irmãos, a gente se sente esquecido, rejeitado, sem oportunidade, sem vontade. Quantas vezes, irmãos, que eu me lembro que eu tive vontade de parar, de desistir. Quantas decepções dentro da igreja, quantas pessoas que você ajudou e que te deram as costas, quantas pessoas, meu irmão, que você ajudou, que falaram mal de você, quantas pessoas que você deu o teu coração, e o que a pessoa te deu foi um tapa na cara. Quantas vezes que nós nos sentimos rejeitados pelas pessoas, e eu vejo nessas palavras: eu não era conhecido pela igreja. Mas nós não precisamos de reconhecimento da igreja, nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor. Quem sabe eu nunca te vi, quem sabe eu nunca te dei oportunidade, mas eu não sei. Mas eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua intimidade, o Senhor conhece quantas rejeições que você passou,
O Senhor conhece quantas palavras que lançaram sobre a sua vida. E o que eu acho mais tremendo nessa palavra, que Jesus não apontou para Paulo dizendo: você era um assassino, você era um perseguidor dos cristãos. Não, Jesus olhou para aquele homem e disse, como está relatado no capítulo 9: este homem é um vaso escolhido. Da mesma maneira que o Senhor falou para Paulo: vá e visite aquela rua direita, o Senhor visitou Ananias e disse: Paulo está batendo na tua porta. Ele disse: mas ele é um perseguidor. As pessoas olhavam Paulo como um homem ruim, como um homem perseguidor, mas mesmo na sua ignorância, Jesus olhava para ele e dizia: esse homem ama a Deus, ele é zeloso pelas coisas de Deus. Porque o Senhor não nos julga como homens. Na verdade, não importa o que nós fizemos, não importa o pecado que nós fizemos, não importa a desgraça que nós fizemos no passado. Porque eu me lembro muito bem que nas minhas orações da madrugada eu dizia: Senhor, eu só quero uma nova oportunidade. Senhor, quantas coisas erradas eu fiz. Mas na verdade o Senhor, assim como olha para Paulo, Ele olhou para mim e olha para você dizendo: esse para mim é um precioso e é um vaso escolhido. Meu irmão, não importa o que você tenha feito no teu passado, o Senhor está te dizendo através dessa palavra: você é um vaso escolhido. E o Senhor espera algo de você. Não deixe a rejeição, não deixe a maldição das palavras das pessoas, dos seres humanos, impedir o projeto que Deus tem na tua vida. O Senhor tem um projeto na tua vida, assim como teve na vida de Paulo. Aquele homem, e eu entendo alguma coisa, porque quando ele diz: eu não aprendi o evangelho nenhum com homens, e quando ele diz: eu fui para Jerusalém, e mal e mal tive um encontro com Pedro e com um dos discípulos do Senhor, eu vejo um homem que não se apoiou em pessoas para seguir o seu ministério, porque ele diz: eu não aprendi de homens, eu aprendi do Senhor. Porque enquanto que você for dependente de homens, você não vai exercer o que Deus tem para a tua vida. Eu vejo, ele diz, ele relata, quando nós lemos, que as pessoas já diziam: aquele que um dia perseguiu a igreja, hoje ele prega o evangelho que um dia ele rejeitava. Irmãos, entendamos uma coisa: a palavra do Senhor, ela cura a nossa alma, cura o nosso coração, nos dá uma nova oportunidade de começar uma vida nova em Cristo e reconstruir uma história que o mundo um dia, quem sabe, escreveu. Quem sabe como o rótulo de Paulo era um rótulo de um perseguidor, de um religioso. Quem sabe o rótulo que você tinha era de adúltero, o rótulo que você tinha era de um marginal, o rótulo que você tinha era de um homossexual, o rótulo que você tinha era de um cheirador de cocaína, de um bandido, de um adúltero. Mas o rótulo que Deus quer colocar em você, a partir da tua fidelidade, a partir do teu encontro com Cristo, a partir daquilo que o Senhor irá te ensinar na tua caminhada, você será reconhecido pelo que Deus tem a fazer na tua vida. Se eu falar, meus irmãos, e pessoas não sabem tantas coisas que eu ouvi. E tem palavras que vêm, que tenta te desanimar, tenta te arrancar. Aí o diabo vem e fala: volta para trás. O que é que você está fazendo aí? Mas que essa força que existia em Paulo, que esse amor que ele tinha pelo encontro que ele teve com Cristo, e pela sua fé e confiança na palavra do Senhor,
Irmãos, é essencial para que o que Deus tenha na tua vida e para o que Deus tenha para fazer pelo todo projeto, por aquilo que você ainda não consegue ver, assim como a cegueira de Paulo, é você confiar no caminho que Deus está te mandando ir. Paulo exerceu uma confiança numa voz que ele sabia que era do Senhor. Ele não duvidava. Não duvide do que Deus está colocando no teu coração. Não duvide da palavra que tem soado nos seus ouvidos. Não duvide no que teu coração está latente a fazer. Entenda que a palavra do Senhor, ela está te direcionando a confiança em Deus. E a fé que Paulo tinha era algo extraordinário. Quando ele sentiu o Espírito Santo tocando a sua vida, ele exerceu uma obediência, e a obediência fez ele ver caminhos que ele nunca imaginou que ele iria passar. Mesmo com todas as perseguições que vocês sabem, mesmo com tudo o que Paulo sofreu, mesmo com todas as coisas que ele passou, ele nunca duvidou que o Senhor estava com ele. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 2 verso 10, diante de tantas as perseguições, diante de todas as situações em que eu passei, tantos açoites, ele disse: quando me sentia fraco, é que eu estava forte. Porque não é pela nossa força, ela pela força e na confiança que você tem no Senhor, que as coisas irão acontecer na tua vida. Meu irmão, tenha fé, acredite. Mesmo que você esteja passando no vale, no deserto, perseguido, continue acreditando na palavra do Senhor, porque você é vaso escolhido por Deus. Confia no Senhor, porque o Senhor, Ele não irá te abandonar. O Senhor, Ele te escolheu para uma grande obra. Tenha fé diante de todas as situações, porque o Senhor, Ele não está para te julgar, o Senhor, Ele está para te curar. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar, e você que está me ouvindo, não deixe o passado te acusar. Não deixe as tuas fortalezas te separarem do Senhor. Porque o projeto que o Senhor tem na tua vida, Ele irá executar, e o único que pode parar o projeto do Senhor é você mesmo. Agora a pergunta é: o que o Senhor espera de mim? Há tanto tempo que eu não sinto nada do Senhor. A pergunta que o Senhor fez para mim, eu escrevi uma carta bíblica, como se fosse, eu quero ler para você, e você me permita ler. Uma carta de Jesus para você, porque foi escrita para mim, bíblica. O que o Senhor, Jesus, espera de mim? Ele diz assim: filho, eu espero de você o seu coração. Eu não vim para buscar perfeitos, eu vim para esperar aqueles que estão em prontidão, como Paulo estava em prontidão. O que eu espero de você é que você me ame, não com medo ou com obrigação, mas com liberdade de espírito. Porque a opressão religiosa oprimia e conduzia a Paulo a fazer coisas que ele nunca deveria ter feito. E quando Jesus liberta a sua vida, ele entende que o seu amor ao Senhor excedia todas as coisas, a todas as dores e a todos os açoites. João capítulo 14, verso 23 diz assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele a sua morada. O que Jesus espera de mim e de você é que a gente o ame com intensidade do nosso coração, porque quando nós amamos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, como Paulo obedeceu, nós fazemos morada na casa do Senhor. Ele diz: eu espero que você me siga.
não por religiosidade vazia, mas por desejo sincero de viver a verdade, a justiça e o amor. Nós vemos em Paulo essa essência, que ele não duvidou, ele seguia Jesus e era fiel a Jesus em todas as circunstâncias da sua vida. Miqueias 6,8 diz: o que o Senhor exige de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Paulo praticou a justiça que Jesus queria, saiu do seu pedestal e levou uma vida humilde, vivendo de oferta dos irmãos. Não estou dizendo para que você viva de ofertas, mas estou dizendo que Paulo, e o que o Senhor quer de mim e de você, e que espera de mim e de você, é que a gente desça do pedestal. Nós não estamos em palanques, nós somos servos do Senhor. O que eu espero de você é que você confie em mim, que mesmo sem entender tudo, você ande comigo. Paulo não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, mas ele confiou e caminhou com Jesus. Independente da circunstância, não abandone o Senhor, não volte para trás, continua firme, não desista. Olha quanto você já batalhou, como na nossa oração da madrugada, com tanta autoridade e com uma palavra belíssima. Nosso querido irmão Osmar, diácono Osmar, ele trouxe uma palavra aonde Paulo disse: eu percorri a minha carreira, eu venci a minha batalha, eu guardei a minha fé. 2 Coríntios 5,7 diz: porque nós andamos, ele mesmo escreve, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé, não é pelo que os nossos olhos veem, não é porque as nossas mãos podem construir, mas sim por aquilo em que nós confiamos no poder da palavra do Senhor. O que o Senhor espera de mim e de você, eu espero que você seja um reflexo do meu amor, perdoando, servindo, acolhendo, levantando aos caídos, sendo sal e luz no mundo, sendo meus discípulos. João 13,35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O amor entre os irmãos, o amor à obra missionária, o amor de estender a mão para aquele que está caído, não de maldizer, não de falar palavras contrárias, não de colocar em fofocas, não de colocar intriga entre irmãos. Porque o problema é que a igreja hoje vê um irmão que caiu, e ele cai de boca de acusação dos irmãos, ele caiu por isso, por aquilo e por aquele outro. Há conflito, há pessoas que são conflitivas na igreja, há pessoas que gostam de fazer comentário da vida dos outros dentro da igreja, mas na hora de correr atrás, na hora de estender a mão não está. Gosta muito de fazer visita para falar da vida dos outros, mas não quer visitar um irmão, não quer participar de um culto fúnebre. Gosta de rodas de churrascos, mas não gosta de rodas de oração. Mas nós somos discípulos do Senhor, e o que o Senhor espera de mim e de você é que nós amemos uns aos outros. Eu espero que você se arrependa quando cair e se levante com a minha graça, que não se esconda em culpa, mas venha a mim com verdade. João 12,47 diz: eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar ao mundo. Não importa o que você fez, não importa a condenação que você tenha, o Senhor não te olha dessa maneira, porque Ele não veio para te julgar, Ele veio para te salvar. Isso é muito forte, porque isso chama uma nova oportunidade em Cristo. Não permita que as tuas memórias do passado e que o diabo destrua o projeto que Deus tem na tua vida, porque você já foi absolvido naquela cruz, aquele Calvário. E essa Santa Ceia hoje, ela comemora a vinda do Senhor. Já estou terminando. Eu não espero que você seja forte o tempo todo. Quero que confie em mim quando estiver fraco. Não espero que você tenha todas as respostas,
mas que caminhe comigo em fé em todas as circunstâncias. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser forte em todas as circunstâncias, muito pelo contrário. Eu já li e eu já falei para você, 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pelo amor a Cristo, porque quando eu estou forte, eu estou fraco. E para finalizar, o que o Senhor mais espera de mim e de você é a tua fidelidade, e o Senhor espera você. O que o Senhor espera de mim? Não, o Senhor está me esperando. O Senhor está esperando que eu dê o meu primeiro passo ao seu encontro. O Senhor está esperando que eu renuncie aos meus desejos, a esse mundo, a essa carnalidade, ao meu orgulho. Ele está esperando que eu dê um passo a favor dele. Ele só quer um passo seu, ele só quer uma oração sua, ele só quer ter um pouquinho mais de comunhão contigo na sua palavra, ele só quer mais um pouquinho de fidelidade sua. A única coisa que o Senhor quer é eu e você, para estar com Ele no reino celestial. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. O que é mais precioso para o Senhor não é a tua oferta, não é a tua ajuda missionária, isso tudo contribui. Não são as pregações que você assiste, não é nada do que você tem feito. A única coisa que o Senhor quer é o teu coração na presença dEle. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão longe do Senhor. E como a sua palavra diz, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer a nossa fidelidade. Eu quero que você se coloque de pé. O que o Senhor espera de você, é você que Ele está te esperando, é você que Ele espera. A única coisa que o Senhor quer é lutar pela sua vida. A única coisa que o Senhor quer é te arrancar desse mundo em que você está vivendo. A única coisa que o Senhor quer é te dar um sorriso de volta no teu coração. Mesmo em todas as dificuldades e circunstâncias, a presença e a graça do Senhor, ela mudará o teu homem interior. É aquilo que Paulo diz: a minha graça te basta. Eu quero que você se feche seus olhos aí aonde você está. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer tocar a sua vida. Ele quer mudar o curso da tua história, assim como mudou a de Paulo. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Ele não quer que você continue caminhando com a mesma caminhada e com os mesmos passos que você tinha. O Senhor está querendo te conduzir para algo que você nunca viveu. Mas para isso você tem que deixar o teu passado. Para isso você tem que deixar essas dores, essa culpa que te persegue, essas feridas que têm te matado, essas faltas de perdão, de feridas que você traz de anos e anos no seu coração, das rejeições que você teve, porque você é vaso escolhido. Mas o Senhor está te dizendo que você tem que se esvaziar. O teu fardo é muito pesado, a carga que você carrega você já não consegue mais carregar, ela tem te travado, tem te paralisado, tem feito com que você permaneça no mesmo lugar, que patine. É como um carro, e é como Paulo estava naquele barco no caminho a Roma. O barco que ele estava afundando, e quando estava afundando aquele barco, as pessoas foram dizer: Paulo, o que vamos fazer? Ele fala: tem que aliviar a carga.
tem que esvaziar o barco. Mas aqui tem coisas de valor. As pessoas diziam aquele barco afundando e diziam: mas aqui tem comida, aqui tem coisas que nós conquistamos, estamos levando para Roma. Ele diz: se não jogar tudo para fora, o barco vai afundar. Alivia essa carga e esse fardo que você tem trazido nas suas costas. Essa carga não é tua, joga para fora. O Senhor quer te conduzir para uma praia. Deixa esse orgulho, deixa essa dor, deixa essa perca para trás. O Senhor quer te dar força hoje, quer aliviar o barco, para que você volte em segurança. E ainda mais, diz a Bíblia que quando eles chegaram e falaram: Paulo, o que nós vamos ele fazer? Ele disse: se você aliviar a carga, nenhuma das pessoas que estão nesse navio vai se perder. Você consegue entender o que é isso? É forte. Porque o problema às vezes é que as nossas decisões fazem as pessoas que estão conosco morrer. A tua dor, a tua amargura, ela inunda a tua casa. Os teus fardos afundam a tua família. As suas dores têm te afundado e têm afundado a tua casa também. Mas a palavra de Paulo disse: se você aliviar essa carga, se você esvaziar o navio, nenhuma das pessoas irão se perder. Você sabe o que é isso? Jesus fala na sua palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O teu filho não vai se perder. O Senhor vai resgatar, através da tua fidelidade com o Senhor, do teu caminhar com Cristo, da tua obediência, a autoridade e a graça estará contigo. A graça do Senhor estava sobre a vida de Paulo, pela fidelidade que aquele homem exercia, pela busca incessante do Senhor, pelas renúncias que ele fazia nesse mundo. Renunciou aos seus valores, renunciou aos seus conhecimentos para aprender com Cristo. Vai aliviando a carga aqui, Senhor. Vai aliviando esse barco aqui, Senhor. Vai aliviando a carga, porque tem pessoas aqui que estão afundando. Eu posso ver pessoas naufragando. Eu vejo que pessoas dizem: eu já não aguento mais, eu já não aguento mais essa vida que eu tenho levado. E o Senhor manda dizer: ei, alivia a tua carga e deixa hoje, aqui nesse lugar, somente obedece a minha palavra. Eu já te falei o que você tem que fazer. O Senhor já te disse o que você tem que fazer. Por que é que você demora tanto para tomar a decisão do caminho que você tem que seguir? O Senhor está te mandando você ir para a rua direita, mas você vai para a esquerda. Você sabe que o Senhor está falando no teu coração. O Senhor manda você ir para a direita. O caminho não é da esquerda, o caminho é da direita. Endireita as tuas veredas, que a graça do Senhor reinará na tua casa. Renuncia, larambandabiaçai. O Senhor está mandando dizer: renuncia. Eu não sei o que é que você tem que renunciar, mas o Senhor falou aqui no meu ouvido agora: renuncia, renuncia, renuncia. É porque eu quero fazer algo novo. Novo, 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 novo. Ei, você vai perder tudo. Isso é muito forte que eu vou falar para você. Você pode perder tudo se você não aliviar a sua carga. O recambia sai. Coloca a sua mão no seu coração que eu vou orar.
Olarambambia seke randaia soliribidaia ceia. Senhor, toca, Espírito Santo. Toca, traga a tua luz. Arrebaia sai, traga a tua luz. Arramandebia sai. Tem uma pessoa que está me ouvindo aqui pela televisão, pela transmissão, que é como se você visse tudo escuro. Parece que não existe uma luz no final do túnel. Ei, mas o Senhor manda dizer que a partir de hoje, a luz do Senhor, assim como resplandeceu na vida de Paulo, ela irá resplandecer na sua vida. Ei, a luz chega hoje nesse mundo de trevas que você tem passado. A luz entra hoje dentro do teu lar. Esse casamento não vai ser destruído, no nome de Jesus. Ei, o recambia sai, balaramandebia sai, o amor não morreu. E recambia suri bidaia ceia, é uma cegueira do inferno que entrou na tua vida. Mas hoje, a partir dessa palavra, a partir do poder que há da ação do Espírito Santo, as coisas vão começar a clarear. Eu intercedo, Pai, agora pelas famílias dessa igreja. Senhor, pelos casamentos, matrimônios, toda ação do inimigo, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, nós repreendemos e amarramos sobre os lares. Enfermidade, que carga pesada é essa de enfermidade que não sai, que não cura, que toma remédio, que não passa. Senhor, no nome de Jesus, hoje sopra o vento do Espírito nessa casa e leva toda a enfermidade no nome de Jesus. Arabambia sukibia ceia, aramandebia labande surricaia sai, aramanamia become carachute ramanaceia. Uribico, baia, ceia, cou, alaramande, sai. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra, sopra nesse lugar. Aramambia, sai. Aleluia. Eu quero saber aqui entre nós, tem alguém que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, que ainda não entregou a sua vida, não teve um encontro com Cristo. Levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como Paulo teve um encontro, quer deixar todas as coisas para trás e começar um caminho novo na presença do Senhor. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para o Senhor? O Senhor tem algo grande para entregar na sua vida. O Senhor quer entregar sua vida para o Senhor? Amém. Ali tem um senhor ali atrás, um obreiro, chega perto daquele senhor ali, dá um abraço nele, aquele senhor de branco ali, fica com a tua mão levantada, querido. Esse irmão está entregando sua vida para Cristo. Corre lá, algum obreiro, por gentileza, vamos interceder. Mais alguém que quer entregar sua vida hoje ao Senhor? Levanta a sua mão aí onde você está. Ali tem um rapaz que quer entregar sua vida para o Senhor, um jovem ali, ali atrás, está entregando sua vida para Cristo hoje, quer recomeçar sua vida. Já conversei com esse moço, ele tem vindo no culto dos homens, ele está me dizendo que tem algo para fazer, quer se batizar, aleluia. Mais alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer entregar, quer voltar hoje para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão. Mais alguém? Quem nós vamos orar? Alguém mais quer? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje? Só levanta a sua mão, nós vamos até você aí, vamos orar contigo. Amém? Só esses dois? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida desse homem e desse moço que estão entregando a sua vida hoje para o Senhor e querem começar um caminho novo, uma história nova. Pai, no nome de Jesus, visita, escreve o nome deles no livro da vida, acompanhe anjos ao redor deles, Pai, repreendendo toda ação do inimigo sobre a vida deles, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Dá um aplauso para o Senhor.